Não tem uma ordem para escolher qual é a primeira perspectiva do ambiente que nós vamos abordar. Nas empresas existe sim uma preferência ou uma importância maior de alguns aspectos da sociedade em relação ao outro. Então, alguns ambientes são entendidos mais a fundo. É natural que empresas, por exemplo, de alta tecnologia dependam muito mais de mudanças no ambiente tecnológico do que talvez no ambiente natural. Mas, para quem trabalha com marketing, é bem importante saber quais as características principais, o que precisa ser entendido em cada um desses aspectos da sociedade, para que se tenha uma visão ampla das questões. Mesmo para as empresas de tecnologia, por exemplo, pode ser interessante saber que alguns dos componentes ou alguns dos elementos químicos necessários para compor algum dos equipamentos necessários para processar as informações pode ser raro e pode ter impactos no longo prazo de alguma forma. Então, essa visão holística, de novo, da realidade é que é mais importante. No entanto, vamos ver qual é o mínimo de entendimento que a gente tem que ter, então, a respeito das questões demográficas do nosso espaço social que nós estamos interessados em compreender sob o ponto de vista de marketing. Bom, dentro das questões demográficas, nós vamos trabalhar principalmente a população. E essa população nós vamos tentar entender levando em conta os aspectos da faixa etária, né, a pirâmide populacional, como nós chamamos, qual é a composição etária dessa população que nós estamos interessados, qual é o grau de instrução, quais são os padrões familiares e quais são as características de diferentes regiões. Então, são as dimensões que são avaliadas quando se fala, então, em ambiente demográfico. A questão do crescimento populacional, ela tem impacto gigante em cima dos negócios, e principalmente também a curva de faixa etária. Nós aqui no Brasil, e aqui no estado do Rio Grande do Sul mais ainda talvez, temos como característica demográfica o envelhecimento da população. Então, naturalmente decorre daí que todos os negócios que estão voltados para produtos e serviços para pessoas mais idosas têm um caminho, têm uma promessa de resultado muito mais positiva do que aqueles que estão voltados para serviços para crianças. Não é bem assim. Realmente diminuiu muito o número de crianças, mas pelo menor número de crianças, elas têm recebido muito mais atenção individualizada do que era há mais tempo atrás. No entanto, é verdade que o número de crianças decresce em relação ao total da população, e com isso, escolas, produtos para essas crianças, brinquedos, conforme as faixas etárias, vão tendo vendas cada vez menores. Esse é um aspecto que a gente deve levar em conta já inicialmente na avaliação do negócio. Outra questão que nós temos que entender também é o número absoluto da população muito grande. Isso tem impacto sobre a pressão em cima das matérias-primas e outros aspectos de recursos escassos que a gente possa estar trabalhando no nosso negócio. Então, se o nosso negócio trabalha com recursos escassos, a gente tem que ficar atento porque nós temos preocupações. Nós vamos voltar a ver isso também na questão do ambiente natural. Essa mudança do perfil, claro, tem várias questões que estão colocadas aí, principalmente a melhoria da saúde pública e a redução da taxa da mortalidade, mas tem, ao mesmo tempo, em contrabalanço, a redução também da taxa de fertilidade dos casais. Mas isso depende também da classe social. A gente tem percebido que as classes sociais com maior poder aquisitivo, elas têm reduzido drasticamente o número de filhos. Muitas vezes não têm filhos. Uma outra questão também que é interessante da gente observar em relação à questão demográfica é que, como as pessoas não têm mais tantos filhos, às vezes optam por não ter filhos, naturalmente está acontecendo uma tendência de adotar cães ou gatos, os pets, e esses pets tomarem o lugar, entre aspas,
vamos dizer assim, falta que faz o envolvimento com alguém, com uma criança, o cuidar de uma criança. Então, a gente tem observado também que isso impacta muito fortemente nas compras e no mercado para pets. Então, sim, pets fazem parte da análise do ambiente demográfico. Pode parecer meio estranho, mas do ponto de vista de marketing faz todo sentido. Então, rapidamente, era isso que eu tinha que falar sobre marketing e o ambiente demográfico. Vocês vão ver mais detalhes, claro, lá no livro. Em relação ao ambiente econômico, nós temos lá da economia, então, uma série de instrumentos que vão nos ajudar a entender o impacto da estrutura econômica de um país sobre o poder aquisitivo das pessoas que vivem nesse país. É lógico que um país desenvolvido, que tem muito recurso, que tem uma renda per capita mais alta, oferece para os seus cidadãos uma série de serviços e produtos muito maior, mais sofisticada muitas vezes do que países em desenvolvimento ou países pobres. A questão ética sobre tudo isso, ela é bem relevante hoje em dia, mas nós não vamos entrar nessa discussão. Nós vamos nos focar no âmbito em que a empresa atua. Se é uma empresa que tem atuação no nosso país, aqui no Brasil, que é o mais provável que vocês vão se deparar, vocês vão perceber que o nosso país se caracteriza por uma gigante diferença entre os menores e os maiores salários. Aliás, quando a gente tem experiência em outros países do mundo, a gente se dá conta o quanto essa diferença impacta no nosso comportamento social, na nossa estrutura social, obviamente, inclusive nas questões mais de fundo, como as questões políticas e as questões sociais. Então, nós temos que nos dar conta que o país, o Brasil, é caracterizado por um grande distanciamento entre as pessoas que têm menor poder aquisitivo e as que têm maior poder aquisitivo. Bom, para quem trabalha com marketing, não tem tempo ruim. Então, esse mercado de baixo poder aquisitivo, ele também representa uma oportunidade de trabalho interessante. Muitas empresas europeias, inclusive desses mercados que são mais bem aquinhoados, que têm mais recursos, voltam para esses mercados em desenvolvimento buscando oportunidades de negócios para essa população, com produtos de muito baixo custo e que são viáveis dentro da estrutura social que é característica desses países em desenvolvimento. Então, os economistas distinguem os tipos de economias que nós temos. Pode ser uma economia de subsistência, quando a gente tem poucas oportunidades de negócio, basicamente a população vive de produção, de agricultura para subsistência. Então não tem excedente, não, produção excedente, e aí tem poucas oportunidades de se fazer negócio. Algumas economias são chamadas de exportação de matérias-primas. Exatamente, talvez seja a nossa classificação. De uma certa forma, a grande fonte de riqueza que o Brasil tem é a exportação de minério e a exportação de grãos para a comunidade internacional. E isso nos coloca nessa situação e explica uma parte da nossa estrutura social. Ela explica por que nós temos gente com muito dinheiro mesmo e gente com tão pouco. Esses países, eles remuneram muito bem os donos do capital, os donos das estruturas sociais e industriais necessárias para poder produzir esses bens em larga escala. E a gente está falando aqui de extração de minérios, a gente está falando de extração de petróleo, que o Brasil tem uma posição importante no cenário internacional. Nós estamos falando de extração de madeira legal ou ilegal, nós estamos falando de extração de pedras preciosas também, e tudo isso favorece quem? Favorece aquele que é o dono do negócio, que consegue mobilizar grandes, enormes quantidades de recursos, porque são negócios que envolvem muito recurso, muito capital. A gente chama isso de intensivos em capital. Bom, então a estrutura do país econômica, ela favorece esse tipo de ação. Mas aqui no Brasil também nós temos, ao mesmo tempo, uma característica de economia, eu diria, em industrialização, industrializada ou pós-industrializada, ou com indústrias decrescentes, aí vocês podem dizer, mas esses conceitos são conflitantes. Bom, a nossa realidade me parece também ser conflitante. Nós já tivemos um período de ouro de industrialização aqui no país,
Acredito que a década de 90 até os anos 2000 foram assim, e de lá para cá a gente observa que a participação de riqueza da indústria no total das riquezas produzidas no país tem decrescido drasticamente. Claro que nós temos aí o efeito da China, né, que assumiu para si no mundo o espaço da produção de bens físicos, mas nós também temos aí o efeito também de outras questões de eficiência da nossa indústria, políticas de incentivo à indústria também. Enfim, não cabe aqui uma análise completa da situação da indústria, mas nós temos que entender que o país, então, talvez esteja saindo da fase áurea da industrialização e está passando, e isso tem se confirmado pelos números, cada vez mais a prestação de serviços. Isso não é necessariamente ruim, é um dado da nossa realidade. O que significa isso para nós em marketing? Significa que os nossos negócios, primeiro, as empresas nas quais nós trabalhamos ou vamos trabalhar, elas são voltadas muito provavelmente para serviços, prestação de serviços, e essa prestação de serviços ainda é mais intensiva com a internet. Então, pós-pandemia, a chance de a gente vir a trabalhar com prestação de serviços é muito maior ainda e conseguir recursos. Existem alguns nichos onde a industrialização no Brasil ainda é competitiva e tem oportunidades, mas eles são cada vez mais raros. Isso significa que se nós fôssemos abrir uma empresa de consultoria, por exemplo, provavelmente nós deveríamos focar a nossa atenção para clientes que são também prestadores de serviço, porque são esses os mais comumente que nós vamos encontrar. E abrir uma empresa de consultoria, por exemplo, para empresas com viés industrial, tem um número de clientes muito pequeno e é um mercado, portanto, ficou muito concorrido esses poucos clientes que restaram, dado que existia mais tempo atrás um nível de atividade industrial mais alta e nesse cenário tinham consultores mais abundantes. Então, é uma área que está em declínio. Nós vamos optar sempre pelas áreas que estão em crescimento para atuar os nossos negócios. Existem uma série de fatores que vão impactar nisso, mas interessante que no livro o autor fala que nessas economias em desenvolvimento e onde existe essa grande diferença de renda, nós vamos ter um mercado muito importante para artigos de luxo, porque essas pessoas que têm essa renda muito elevada, elas são clientes para artigos de luxo, muitas vezes clientes mais interessantes para fabricantes desses artigos de luxo do que os países ricos, onde o dinheiro está mais distribuído, mais igualmente. Então, essas são as considerações que nós deveríamos usar para entender as questões econômicas. Eu estou simplificando muito, tem muita coisa para ser aprendido, mas este é o básico que vocês precisam saber para entender como fazer análise de um negócio do ponto de vista de marketing.